2018. Tu conhece os desmiolados, ô Rafael Gomes? Me apresente, Zé Alberto. Os desmiolados eu não posso apresentar todos, agora os desmiolados eu posso apresentar alguns que estão aqui. Desmiolados Crônicas é o livro que está sendo lançado pela Farol 3 Editores, e estão conosco da Farol 3 o Albert Lopes de Almeida e o Paulo Prus, que eu quero que nos apresentem quem são esses desmiolados. Você se inclui, né, Albert? Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Tudo bem? Na verdade, nós nos achamos, eu e o Paulo, os mais desmiolados, porque a ideia surgiu de um bate-papo dentro do Facebook, uma conversa totalmente despretensiosa, e um falou: do que tu acha de fazer um livro com as pessoas que escrevem crônicas no Facebook? Vamos fazer. Eu sei mais ou menos como é que faz um livro, já publiquei 3 livros, vamos fazer um livro. E de uma conversa de questão de meia hora, nós tínhamos o nome de mais 8 pessoas para compor o livro, nós mandamos os convites pelo Facebook, no mesmo dia nós tínhamos 10 confirmações, e o livro começou a ser feito. Vocês começaram pelo nome do livro, esperando 10 pessoas, ou o nome veio ao natural? O nome veio, na verdade, a ideia de fazer 10 autores já era inicial, porque nós queríamos fazer um livro que ficasse na faixa de 100 a 120 páginas, para não ficar nem caro para produzir, nem caro para vender. Porque num tempo de crise as pessoas cortam supérfluos, livro, infelizmente, é considerado supérfluo, então um livro que custasse 40 ou 50 reais seria invendável. Então nós decidimos que um livro custaria na faixa de 25 a 30 reais. Esse livro nós conseguimos fazer por 25 reais. E o nome acabou surgindo do convívio com as pessoas e da medida que eles foram enviando as crônicas pra gente. Crônicas, Paulo, com liberdade total, dentro de uma temática? Tem uma temática que é divertir. É uma brincadeira, né? Eu e o Ronaldo Bastos, que é o médico, nós fizemos resgate de personagens de Porto Alegre ou coisas de Porto Alegre. O resto é tudo divertido. Vamos até, lembrando que tem 2 que estão aqui, dos outros 2 desmiolados, que são o Carlos Zaire, boa tarde, e Flávio Dutra, que volta aqui, esse que sempre que lança os seus livros. Ele veio até agora. Daí vem. É sempre, 100% de aproveitamento por enquanto. Flávio não lançou um livro, tu lançou o primeiro. Primeira rodada, o time ganha de goleada. E aí a gente, no fim da jornada, conhece bem como é que é. A gente assim, se o campeonato terminasse hoje, só tem uma rodada, o time tal era campeão. Com o melhor ataque. O melhor ataque, exatamente. Então, todas as vezes que tu lançar as obras literárias, se estivesse aqui, 100% de aproveitamento do show de bola. Zé, obrigado primeiro pela generosidade, né? E eu tô faceiro, como sempre, por estar integrado esses desmiolados aí e podendo mostrar mais são 4 crônicas para cada um. 4 crônicas. Mais 4 crônicas. As minhas não são propriamente inéditas, porque eu publico no meu blog, o Viaduto, mas eu reeditei para apresentar nos desmiolados. Eu estou muito faceiro com a companhia, estou mesmo. Vocês, Odair, vocês são cronistas. O Flávio tinha do jornalismo, da crônica, depois passou um tempão em outras áreas de jornalismo, e o blog é que te retomou a ideia da escrita, né? Eu até vou te dizer o seguinte, Zé, o que retomou, e o Albert salientou bem, isso foram as redes sociais. As redes sociais, tu tem aquela participação quase diária e tu te obriga daqui a pouco a estar te renovando, a estar te atualizando e a escrever, basicamente, porque, e tu a entender isso aí, a nossa função mesmo é escrever, né? É produzir conteúdo, né? Ah, bom, isso sim. E daí, como é que tu também faz da crônica a rede social e que te puxou? Como é que é o teu... Na verdade, não, eu comecei, meu primeiro emprego foi em 85 no jornal NH como redator-repórter. Eu fazia a faculdade de jornalismo na Unicinos, na época podia estudante trabalhar em jornal. Desde então nunca mais parei de escrever, depois como redator publicitário, faço isso até hoje, e como colunista lá do Jornal do Povo, mantenho uma coluna semanal, né? Ele quer de Cachoeira do Sul. Eu sou de Cachoeira, né? Nasci em Cachoeira. Da grande Cachoeira. Volto da grande Cachoeira. Grande Jornal do Povo. É verdade, já foi metade do estado, né? Depois a gente foi deixando espaço para os outros municípios crescerem. Então, eu escrevo, na verdade, sempre, né? Mas essas crônicas estavam guardadas em uma gaveta, assim como tantas outras crônicas de tantos outros autores esperando para ser publicadas. É que qual de vocês aqui, ou desses 10 aí, é o cronista, aquele que, afora esse livro, ou até as redes sociais, mas que faz da crônica uma prática, ou mais até, algum que faça da crônica o seu viés no jornalismo, na literatura? Tem algum? Eu acho que é o Albert, né?
O Albert já tem 2 livros de. Não, mas de crônicas. De crônicas, sim. 2 livros de crônicas. É que o Albert eu tô tirando. Nós aqui somos. O Albert na figura do editor, então é uma coisa mais dentro, a ideia geral é buscar não é buscar novos talentos, mas buscar gente que não está fazendo isso para obra literária necessariamente, né? Inclusive a proposta da editora surgiu, foi uma coisa muito interessante. Nós íamos lançar esse livro de uma forma totalmente independente, sem editora, sem nada. A editora surgiu do processo de fazer o livro. Quando nós estávamos com o livro praticamente 2/3 prontos, nós pensamos, um livro sem editora vai perder um pouco do valor, porque parece uma coisa mal feita, uma coisa feita de forma amadora. Vamos criar uma editora. Aí surgiu a editora Farol 3 e com a proposta de justamente alavancar esses novos talentos que estão surgindo nas redes sociais, convidando essas pessoas a publicar, desafiando essas pessoas a publicar um livro. Tanto que em maio agora vai sair as 10 mioladas, porque esse livro só tem homens. E, logicamente, quando nós lançamos a ideia dos 10 miolados no Facebook, houve uma enxurrada de protestos das mulheres. Sabe por que só homem? Nós fomos vaiados. Essa? Nós fomos vaiados. Houve a vaia. Merecidamente. E aí nós desafiamos 10 outras mulheres, 10 mulheres, na verdade, para fazer crônicas também. E elas abraçaram e o livro vai sair em maio. Mas o início, Zé. O prefácio da Cláudia Laetano, que das 10 mioladas. Salientando que o prefácio dos 10 miolados é no nosso secretário estadual de Cultura, Turismo e Lazer, Vitor Hugo. Alves da Silva. Homem de Taquara. Taquara, isso. Irmão do Bombachudo. O Gomes, tu é chegado a escrever? Ou era chegado a escrever? Gosto, inclusive tem um projeto de livro de crônicas Já também. vou te deixar meu cartão de visita. Eu provoquei por isso. Rafael Gomes. Estou muito interessado no assunto, prestando muita atenção Para no momento. determinadas coisas pode achar que o Rafael Gomes é tímido, mas quem vê, por exemplo, ele fazendo stand-up, já vê que a timidez ele sabe botar pro lado quando é necessário. E eu sei também que tu escreve, procura. Como é que é? Agora conta um pouco da tua história nesse sentido aí. Para daqui a pouco nós já conseguimos te botar nos 11 miolados. Não, já tá. É difícil, Zé, porque a gente tem que treinar a escrita, né? Pô, quem sou eu no meio de pessoas como vocês aqui? Porque a gente vai treinando e tu escreve e vai ser ruim e tu vai ter que ser, é um trabalho de aprimoramento diário, assim, eu volto e meio, eu sento, busco pra escrever, porque... Tá guardando nas redes? Eu não... Guardo muita coisa, porque eu tem publico... Tem que se apresentar. Eu publico o que eu acho bom, eu tenho muita coisa que eu não publico, porque... Cofre da literatura. A gente escreve muita coisa e eu sou muito crítico com o que eu escrevo. Então, para eu apresentar para outra pessoa, para eu mostrar, isso aqui é bom, isso aqui é legal. Natural, tô te mostrando isso. Então, eu tenho que ter muito mais orgulho do que eu escrevo. Eu posso te falar só uma coisa. Eu lancei meus 2 primeiros livros foram de poesia. Eu nunca tinha escrito crônica na vida até lançar Memórias de uma Vida Hilária o ano passado. Eu larguei algumas histórias no Facebook porque eu não sabia se eu tinha graça. Exatamente. Porque é um livro de humor, conto histórias da minha vida em que coisas jocosas, coisas hilárias, enfim. E eu larguei umas 10 ou 15 crônicas no Facebook para ver o que as pessoas achavam, porque se houvesse uma resposta negativa, eu nem ia gastar dinheiro em publicar um livro que não ia vender nada. E o livro é um sucesso. Tanto que as pessoas estão me cobrando agora o volume 2, que está escrito já, e eu vou lançar em 2018. Então sugiro, larga para tu saber qual é o feedback que tu vai ter. Vamos nessa. Eu confesso que eu teria muita vontade de escrever, eu gostaria de escrever, acho que tem até... Não, mas aí tem uma coisa que... Vocês já ouviram falar em preguiça, ou comodismo, ou daqui a pouco bloqueio? Acho que bloqueio é mais científico e menos ruim, né? Menos ruim. Mas eu tenho essa dificuldade, aquela dificuldade de começar, mesmo até, às vezes, quando dá obrigação de escrever, eu já tive oportunidade, necessidade, temos agora, né? Nós vemos um processo que nós mesmos, trabalhando em rádio, temos que estar escrevendo toda hora, e tem uma dificuldade muito grande assim, do início da falta da prática. Agora eu gostaria muito e admiro demais o trabalho de quem se desenvolveu via redes sociais. Eu vejo, por exemplo, no Flávio, que é quem eu mais acompanho desde o tempo que a gente trabalhou junto aqui, que é aquela coisa, tu te separou da mídia escrita, né? E isso faz muito tempo, né, Flávio? Quando é que foi tua última? A última foi Foi agora, né? Não, eu vou dizer no veículo, foi a TV. Não, mas mas com o gestor, não era. Porque aqui na rádio, por exemplo. Não, foi RBS TV até 2002, eu acho, né?
Sim, mas do texto impresso, claro. O texto impresso, sim. A maior proximidade da crônica, se bem que no rádio e na TV a gente pode fazer crônica pode. Que... Então, e eu vi que o Flávio se buscou dentro de despretensiosas crônicas, maravilhosas e despretensiosas crônicas, e criou o blog. Obrigado pelo maravilhoso, tá? Não, pô. Mas isso aqui na verdade sempre foi uma grande brincadeira, sempre. E nós nos aproximamos por isso. Um faz comentário com o outro. Tem um fato aqui, o Dreyer, hoje, nós estamos nos conhecendo hoje. Tem pessoas que não se conhecem ainda. Nesse exato momento a gente está conhecendo. Apenas pela internet. Não se conhece hoje. Era um amor virtual. Então. Virtual, isso. Bom, olha só, esse nosso programa está fazendo isso, agora estão juntando as pessoas. A minha mulher profissionalmente e amorosamente. Culpa do Albert também. Culpa do livro e a mulher é a culpa do Albert. Mas antes disso nós criamos uma confraria também. Isso está fazendo uns 5, 6 anos já. Tá, mas você se reúne pra comer? Claro, confraria do cachorro quente. Não, mas tem pessoas que não vieram. Não, ele é de Cachoeira. Esse é o cônsul em Cachoeira. É o cônsul. É preconceito com o interior. É cota, na verdade, eu tô tendo. Tranquilo. E na confraria foram lançando os livros individuais. O Flávio lançou na confraria, o Albert, o Paulo Mota, o Pedro Chaves. Flávio, tua temática, o que tem nas tuas quatro crônicas aqui? Olha, eu escolhi, até não fiz uma seleção muito, digamos assim, muito preocupada, muito criteriosa. Escolhi 4 crônicas que eu gosto particularmente. Tá? Uma delas chama-se Homem Honorário, tá? Que são aquelas mulheres, tá? Tu deve ter no teu relacionamento que a gente pode falar o que quiser, dizer as maiores besteiras, tal, e são mais de fé do que muitos homens. Tá? Sim. Chama-se Homens Honorários, tá? A outra é Lobos Nunca Dormem. Eu tento fazer um paralelo entre o conquistador aquele, mas não o conquistador da balada ou da academia, aquele que é desafiado, tá? Exemplo, eu costumo usar esse exemplo que eu gosto muito também, tá? O conquistador do elevador, que tem 7, 8 andares, tá? Para fazer uma conquista e se dá bem, tá? Ou então que vai num jogo do Zequinha, tá? E sai de lá com uma namorada nova. Então, campeão. Eu tenho um amigo, Zé Alberto, que ele faz o desafio da conquista da caixa do supermercado. Enquanto ela faz as compras dele ali, ele tem que conseguir tirar um sorriso dela. Da caixa. Não chego a tanto, mas tem uma situação do supermercado aqui. O cara que trabalha junto aos orgânicos ali, tá? Natureba. Tem outra crônica, eu gosto muito dessa também, o título é Livrai-me das Homenagens, tá? E tu te lembra que o prefeito de Alegrete tentou homenagear o Mário Quintana? E o Mário Quintana usou uma frase que tu me ajuda, Albert, um erro em bronze é um erro eterno, e recusou a homenagem. O Falcão, a Câmara de Vereadores quis homenageá-lo, tá? Alguém quis fazer homenagem e acabou sendo vetado, tá? Eu tenho um troço muito mais cruel. O piloto que lançou a bomba atômica em Hiroshima, tá? Resolveu dar o nome da mãe dele ao avião. Isso. E até hoje a coitada da senhora, tá, que já deve ser falecida. Dona Enola Gay. Tá? Então, não, e essa aí viveu aquele negócio, ela era heroína na época. Sim, né? Sim. E hoje historicamente a revisão histórica, mas eu lembro o seguinte, Zé, tornaram a vilã. Vai demorar, tá? Mas um dia alguém vai querer te homenagear lá em São Chico, tá? Com a Rua Zé Alberto. Só que a Rua Zé Alberto é num beco e tu vai ser difamado. Zé Alberto tomado pela prostituição. Zé Alberto virou depósito de boca do lixo. Então eu quero abrir mão dessas homenagens, tá? E o último texto que eu escolhi é Os Interruptores, tá? E aqueles caras, tá? Não aconteceu comigo, isso me contaram, que te digo na hora do bem bom. e eu tenho uma escala disso aí, pelo que me contaram, tá? Que é dramática. Pelo que te contaram. Pelo que me contaram. Até jornalista, cara. E eu não vou dar as fontes, tá? Senão o Moro me pega. Essa história de contarem pro Flávio é interessante. Contaram pro Flávio uma história que aconteceu comigo e estaria no meu livro de crônicas, eu tive que tirar porque já apareceu no dele. Tu também trabalha muito com história, Albert? Sim. História dos outros, é claro. Não, eu conto só histórias da minha vida. Só a tua. Só da minha porque vida. Quando tu falasse ali dos teus livros que pegou muitas experiências tuas, que tu não sabia se o público ia apreciar e apreciou. Sabe por que ele conta as histórias da vida dele? Porque ele é solteiro, né? Mas aí tem facilita, aí tem um detalhe. Minha atual namorada me conheceu pelo meu livro de memórias. Depois de ler o meu livro de memórias, um mês depois, ela foi apresentada a mim e disse: é contigo que eu quero namorar, por causa das histórias.
Porque ela já conhecia todo o meu passado negro, já sabe, pior do que tu já aprontou, não pode fazer comigo. Ô Gomes, as tuas crônicas são autobiográficas? São assim? Como é que é? Olha, ela, quando 80%. Tu já avaliou se quando publicadas elas podem te atrapalhar o teu relacionamento? Mas aí é passado, né, velho? Não tem problema. Mas o exemplo do Albert... Prescreveu. O Albert tá tendo Outra sucesso amoroso. Eu tive a honra, tá? E me orgulho muito de ter feito o prefácio do livro das histórias hilárias do Albert, tá? Eu vou te dizer, eu não cozinho na primeira fervura. Eu fiquei chocado. Bom, Zé Alberto... E algumas são verdadeiras que eu presenciei. A minha mãe leu e falou assim: como tu é pornográfico, meu filho? E a minha tia olhou pra mim e disse: Alberzinho, tu é tão quietinho, mas tu era um baita de um ordinário. Esses foram os elogios que os melhores. Daí os teus. Então, depois disso, né? Porque sobra pra mim e tal. Eu selecionei o que tinha de melhor na gaveta lá, e que cabia em mas 3 páginas. Tu ambienta um pouco mais, porque aqui temos urbanos porto-alegrenses. Tu consegue ambientar um pouco mais na tua? Não. É universal. O André, na verdade, é o único contista do livro. Todos os demais são cronistas. O André escreveu contos. Ah, bom. Pois é. Então, são coisas que eu imaginei. O motorista e o seu patrão ficam presos dentro de um carro blindado, pane elétrica no carro, e o que acontece? Na meio da estrada, né? Eles começam a ficar sem ar e tal, e começam a discutir o que está acontecendo nessa situação, né? O que poderia acontecer numa situação dessa. Os dilemas da vida. Coisa assim, né? Ele se coloca na pele de um sujeito que está diante de uma bomba na iminência de explodir, e ele tem que cortar o fio que vai desarmar a bomba, e a bomba... Tem aquela clássica cena de filme de polícia, né, de bomba, tal, corta o fio vermelho ou o fio preto, né? Não, o vermelho é o mais óbvio, mas o mais óbvio não é então seria o preto, mas o preto seria o mais óbvio nesse caso. Então fica essa discussão, coisas assim. Deixa eu até fazer uma lembrança aqui que o Flávio me fez agora, e eu, com esse negócio do papo bom, a gente às vezes esquece o lançamento do livro é hoje, daqui a pouco. Em Paulo, dá o serviço aí pra 17 horas, Centro Municipal de Cultura. Do outro lado da rua. 17 às 20. Faz parte da virada cultural de Porto Alegre. Aí veio o lado da produção. Nós providenciamos que fosse aqui no Centro Municipal de Cultura. Sim, para facilitar a vida aqui. Exatamente. E não lá da Fiergs, para vocês poderem vir aqui. Faz parte da virada cultural. Friamente calculado. Exatamente. O estacionamento é pequeno. A tua temática, Paulo? A minha temática. Dá um briefing aí que o pessoal está começando a ficar curioso. Resgate de Porto Alegre. Então eu resgato 4 coisas, que são o Homem de Vermelho, que era um cobrador terrível, né? O pessoal conhece mais ou menos, né? Que batia na casa das pessoas para humilhar as pessoas, era horrível, né? Era constranger o pessoal. O Odoni Grego, que foi o maior gozador que Porto Alegre teve. O Professor Brilhante era um senhor, um velhinho simpático, ficava nas escadarias da igreja do Rosário. O Greco é o das piadas da Rua da Praia, isso, né? Aquele mesmo. Muito Renato Marcel. E o interessante é que quando eu comecei, naquela época, até tá nos ouvindo agora, acabou de mandar aqui que o teu querido amigo, seu Raul. E o seu Raul é contemporâneo de muitas das histórias do aniversário da. Você arriscaria a escrever? Não, eu acho que. Eu não sei. Vamos desafiá-lo. Desafio pra ele. Mas aí ele conta, quando começou, aí ele lendo as histórias do Odoni Greco, por isso que eu quero chegar aí, ele começou a me contar outras coisas, como era a ambientação daquela época de Porto Alegre, e quem era o Odoni Greco. Sim, trote, na época dava-se trote. Ele era tem uma história fantástica, não sei se é verdade ou não, mas eu acho que é o Antônio Greco que conta, tá? O Renato Marcel de Sá conta como sendo Antônio Greco. Porto Alegre, eu acho que em 1956 teve um congresso eucarístico aqui. Sim, é verdade. Que é um evento da Igreja Católica de grande peso, tá? Reuniu todos os cardeais que existiam, bispos e tal. E eles pegaram um carro conversível, que não era o teu XR3, o Albert, né? E foram pra zona, tá? O cardeal esse, tá? Fantasiado de cardeal, abençoando as moças da zona. Não, desfilou pela Rua da Praia, né? Na Casa da Alfândega, desfilou. Né? Foi para voluntários também, né? Não combinar, né? O pessoal esperando e ele passando, né? Pra terminar, eu fiz sobre o Vicente Hall. O Vicente Hall, o primeiro e único, né? Inventou a torcida organizada, sindicalista, um grande personagem de Porto Alegre. Rei Momo? Rei Momo, primeiro e único. Primeiro e único. Ficou 22 anos como Rei Momo. Não tinha Rei Momo em Porto Alegre. E tinha o Vicente Hall, até pelas histórias que a gente ouve falar, e tinha todo um lado social também. Sim. Comunista, sindicalista. Foi Coelhinho da Páscoa, Papai Noel,
criou a torcida organizada, a camisa 12 foi ele que criou. Não sei se é atual, mas o nome Não, camisa atual 12. certamente não. Não, foi mas a camisa 12, ele criou a sei. camisa 12, faixas. É que atual, eu digo isso porque ela tem 70 e poucos, datada né? de 70 e poucos, não sei, 70 ou 69, uma coisa assim, acho que é da idade do Beira-Rio, a atual formato da... Não, ele era um inquieto, né? O Vicente Raul inquieto, assim, agitador, né? E daí tu dá detalhe sob forma de crônica ou daí sob forma de Não. Eu faço resgate mesmo. Conto algumas histórias. Sim, então, mas tem que dar pra rir, né? Não, então é legal pelo seguinte, tô vendo que a tem gente mix, falou né? muito em crônica, mas já tem uma variedade boa. Tem os contos do Deia, tem a sua apresentação, tem o Albert algum outro assim que tem um gênero... O Ronaldo Bastos faz um trabalho semelhante ao do Paulo, mas o Ronaldo resgata entidades. Por exemplo, ele conta a história da Faculdade de Medicina, porque ele é médico, né? Sim. Então ele conta como surgiu a Faculdade de Medicina e ele conta uma história muito, muito, muito engraçada. Eu ri litros por causa daquela história, de um professor de anatomia, se não me engano, um professor da URGS, que ele recebia o salário, mas ele mandava a esposa ou o filho darem aula no lugar dele, porque ele achava que dar aula ocupava tempo demais da vida dele. Então ele ficava em casa com as pantufas, vendo televisão, e a esposa ou o filho davam as aulas para os alunos. E os alunos se rebelaram, já vinha de várias turmas, vários anos isso, e a turma dele, Ronaldo, se rebelou contra essa situação e foi até o reitor da URGS para exigir que se trocasse o professor. Que espetáculo! Tem outra particularidade que a gente gosta de ressaltar. A pedagogia da família. Na medicina. É que tem várias profissões aqui entre esses cronistas, vamos fazer até jornalista. Vamos fazer a escalação aí. Nós temos o Anderson Serva, nós temos o Albert, que sou eu. Não, profissão. Formação. O o Anderson Serva é engenheiro de produção. Eu sou jornalista. O Carlos Dré é jornalista também publicitário. O Carlos Leão é arquiteto. O Flávio Dutra, nosso colega jornalista. O Paulo Mota, ele é jornalista também. Trabalhou como gerente de produção da Zero Hora durante 20 anos. O Paulo Prus, nosso amigo aqui, é administrador de empresas. O Pedro Chaves é jornalista. O Ronaldo Bastos, médico, como eu citei. E o Sérgio Araújo também é jornalista. Tem até jornalista. Não, sobretudo jornalista. Esse formato de 3 páginas é o que eu, como pai, né, eu indicaria para os pais que os filhos têm dificuldade de ler. Dar um romance de 40, 70, 80 páginas para uma criança começar a ler é complicado, né? Começa pela crônica, começa pelo conto mais rápido, mais na breve. Na minha época, que já vai longe, não sei. Rafael Gomes, tu que é de uma época bem mais contemporânea do que a minha. No colégio, era o seguinte, a gente era obrigado a ler o currículo, ele nos botava antes de ler os clássicos da literatura e lá adiante, já segundo grau da época, é que a gente tinha um contato assim com crônicas, na época, li muito Fernando Sabino, né? O Veríssimo, o Toureiro, o Rubem Braga, isso vinha num segundo momento. Naquele momento já estava meio traumatizado com leitura. Se a ordem fosse inversa, eu acho que os clássicos aqui acabariam ganhando, porque tu já estaria muito mais afeito à leitura e não ia ler um José de Alencar ou o próprio Machado de Assis com aquele peso que eu sou traumatizado com o Machado de Assis, eu confesso isso aí, eu lamento profundamente. E tem crônicas também, né? Dá pra ler crônicas, mas a gente lia os romances. Mas na idade para um garoto que não está lendo por obrigação, negócio na idade que os clássicos nos são apresentados, nós não temos nem um aprimoramento intelectual para entender. Mas são ainda, Gomes, tu também tivesse essa ordem ou o pessoal já estava... Não, eu tive uma invertida, eu fui ler clássicos já perto, para o ensino médio, muito mais próximo ao vestibular, por ser leitura obrigatória de vestibular. Mas daí já com nível de compreensão de até muito de maior, de leitura muito maior. Eu me apaixonei pela leitura com Moacir Scliar. Eu também. Agora, tem uma particularidade, eu até... A Colina dos Suspiros. Nesse prefácio que eu fiz pro Albert, eu puxei por isso, porque é uma convicção e porque eu já li a respeito também, esse gosto do gaúcho pela crônica, tá? Porque tem muito a ver com o Veríssimo, tem muito a ver com o JB, tem muito a ver com a vinda e isso é um fato histórico, pouca gente conhece, o Rubem Braga, Porto Alegre, um período trabalhando no Correio do Povo, então... O Sérgio Jockman, grande cronista. Então, a crônica é digamos assim, é um estilo meio gaúcho, né? E dentro do jornalismo também, o Paulo Santana, né? Santana, nós temos aí hoje o Davi Coimbra, Sim, mas é que o Santana é aquele camalhão que era o Santana
o torcedor fanático do Grêmio se transforma no maior cronista do cotidiano de Porto Alegre, né? Então ele conseguiu isso e com qualidade nas duas. Ele transcendeu a parte de esporte para entrar na coisa do dia a dia, né? E com talentos, muita gente aprendeu a ler crônica lendo Santana. Muita gente começava a ler a 0 hora pelo Santana. Sim. Um detalhe, isso o Santana confessou mais de uma vez. O Santana é multifunção, multiveículos, né? Mas o que ele gostava mesmo, que era o coisa dele, era a crônica. Era o jornal. Era o jornal. Era o jornal. E às vezes de um assunto, de uma coisinha que acontecia na redação aqui mesmo. Um telefonema, qualquer coisa. Ele criava ou fazia via fantasia, ou fazia dentro daquela descrição dele. Então, esse é um grande desmio. Uma percepção acima da média, né? Total. Depois viraram Destemidos, né? Desbocados. Descasados, desformados. Só não bota desclassificado. Não concorrer com o jornal. Não, é na linguagem esportiva se dá um rolo. É desclassificado. Dá um rolo. Aliás, tem temática de esporte em alguma crônica? Não. Na verdade, o Ronaldo Bastos faz um resgate do futebol de salão. Do futebol de salão. Bom. Futebol de salão é da federação, né? Isso, da origem do futebol de salão em Porto Alegre. Opa, isso é importante. Bola pesada. Bola pesada. Bola pesada, sim. Senhores, amigos, queridos, muito obrigado pela participação. Atravessem a rua pela faixa de segurança. Deixar 5 da tarde, R$25, tá? Exatamente, ressaltar que é o equivalente a 3 cervejas. E vocês vão ter a chance de se deliciar por 3, 4 dias. E quem lê certamente multiplicará. Se vocês lerem, vão multiplicar as cervejas em reuniões de brincadeiras sobre aquilo que está escrito ali, não tenho dúvida disso. Abraço nos outros 6 e sucesso para vocês, tá? Quando surgirem os outros, Sauber, o que é? Vocês que são os editores, o espaço aqui é... Desmioladas primeiro, né? Maio, trazer as moças aqui, né? Deixa eu aproveitar e fazer uma propaganda. Dia 8 de abril, eu vou lançar meu 4º livro individual, Drops, Poesia em Conta-Gotas. São 148 páginas de poesias de amor e vai ser ali no Shopping Olaria, às 17 horas. Como diria o guri de Uruguaiana, vai ali hoje no Centro Municipal de Cultura, diz que ouviu a entrevista de vocês aqui, paga 25 pila e leva o livro. Autografada, né? Tá? É a promoção do show de bola. Show de bola. Rapaziada, um abraço para todos, felicidades aí e todo mundo. Centro Municipal de Cultura, 5 da tarde aqui, ó, bem pertinho aqui do prédio da Rádio Gaúcha. Intervalo comercial, seu Gomes? Vamos nessa, a gente já volta.